Ele foi levado por seres estranhos em uma nave. Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O caso que trago hoje aconteceu em 26 de outubro de 1986, no município de Puxinanã, Paraíba, e até hoje intriga pesquisadores e curiosos. O relato do Sr. Zé Tota, um homem simples do interior, foi publicado em diversas plataformas e estudado por ufólogos, sendo considerado um dos mais impressionantes casos de abdução já registrados no Brasil. Se tiver dúvidas sobre sua veracidade, basta pesquisar e encontrará diversos relatos sobre essa história surpreendente. Naquela noite, Zé Tota voltava da cidade de São José da Mata, montado em seu jumento e trazendo consigo alguns sacos de ração. A estrada de terra era estreita, ladeada por mato fechado e algumas poucas propriedades rurais espalhadas pelo caminho. O céu estava limpo e a lua iluminava suavemente o chão seco. Ele conhecia bem aquele trajeto e sabia que, apesar da solidão da estrada, nada de anormal jamais havia acontecido ali. No entanto, naquela noite, algo completamente fora do comum estava prestes a acontecer. Quando se aproximava de uma propriedade pertencente a um homem chamado Geraldo Lacerda, onde um riacho cortava da estrada, Zé Tota começou a descer uma pequena ladeira. Foi nesse instante que percebeu um reflexo estranho à sua frente. A princípio, acreditou que fossem os faróis de um carro se aproximando e, por precaução, puxou o jumento um pouco para o lado, esperando que o veículo passasse. Mas algo não fazia sentido. Não havia barulho de motor, tampouco o som característico dos pneus revolvendo a terra. O brilho parecia flutuar, sem levantar poeira ou qualquer indício de contato com o solo. Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, o clarão avançou rapidamente e parou ao seu lado. O brilho era tão intenso que ele precisou semicerrar os olhos para enxergar melhor. Subitamente, uma abertura se formou no objeto, como se uma porta invisível se materializasse no ar. E foi nesse instante que a figura surgiu. Um ser magro, alto e de aparência estranhamente humana agarrou Zé Tota pelo braço com uma força que o deixou sem reação. O homem sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao perceber que aquilo definitivamente não era um carro. Era algo muito diferente de qualquer coisa que já havia visto antes. Zé Tota tentou resistir, mas a rapidez da situação o impediu de reagir. Seu corpo foi puxado para dentro daquele objeto e, em questão de segundos, ele já não estava mais na estrada. O chão desapareceu sob seus pés e, antes que pudesse gritar, sentiu o veículo subir em uma velocidade que desafiava qualquer lógica. Seu estômago revirou, como se estivesse em uma queda livre ao contrário. A gravidade parecia diferente ali dentro, e ele não conseguia compreender como estava sendo transportado daquela maneira. Quando finalmente conseguiu olhar ao redor, percebeu que estava dentro de um ambiente branco, iluminado por uma luz uniforme, sem lâmpadas aparentes. Tudo parecia liso, sem encaixes ou parafusos. A textura das paredes era completamente lisa e refletia suavemente a claridade do ambiente. O ser que o puxara estava ao seu lado, observando-o atentamente. Mais adiante, outros 2 humanoides ocupavam posições dianteiras, parecendo controlar o veículo. Suas feições eram quase humanas, mas havia algo estranho na forma como se moviam, como se seus gestos fossem calculados demais, precisos demais. O ser mais próximo de Zé Tota não demonstrava agressividade, mas também não esboçava uma expressão amigável. Ele falava em um idioma completamente desconhecido. Mas, estranhamente, Zé Tota conseguia entender parte do que era dito, como se sua mente processasse aquelas palavras de forma automática. Era uma sensação confusa, como se estivesse ouvindo alguém falar português com um forte sotaque estrangeiro. O ser lhe fazia perguntas, mas ele não sabia como responder. Seu corpo inteiro tremia, e ele apenas balançava a cabeça, tentando se convencer de que não estava sonhando. Enquanto tentava se recompor,
Percebeu que o veículo estava se movendo em alta velocidade, mas sem nenhuma trepidação ou barulho. Não havia motor, não havia vibração, nada que indicasse um meio de propulsão. Era como se estivessem deslizando pelo ar sem resistência alguma. O tempo parecia passar de forma estranha ali dentro, e Zé Tota não sabia dizer se haviam se passado minutos ou horas. Sua mente estava confusa, e sua respiração acelerada fazia eco no ambiente silencioso. O ser que aparentava ser mais simpático se aproximou e lhe entregou um objeto pequeno, parecido com um cristal. Ele apontou para a própria testa e, em seguida, fez um gesto para que Zé Tota fizesse o mesmo. Relutante, ele levou o objeto à testa e, imediatamente, uma sensação estranha percorreu seu corpo, como se um calor interno se espalhasse por suas veias. Era uma sensação desconfortável, mas não dolorosa. O ser pareceu satisfeito com o que viu e pegou o objeto de volta, trocando olhares rápidos com seus companheiros. Zé Tota tentava entender o que estava acontecendo, mas não havia lógica naquilo. O medo se misturava à curiosidade e sua mente oscilava entre o desespero e a fascinação. Não parecia um sequestro comum, tampouco um sonho ou alucinação. Tudo era real demais, palpável demais. Ele queria perguntar onde estava, queria saber por que haviam levado justo ele, mas não conseguia formular palavras. De repente, sentiu uma leve desaceleração, como se o veículo estivesse reduzindo a velocidade. O ser ao seu lado fez um sinal para que ele olhasse para a frente, e foi então que ele viu. Através de uma espécie de abertura translúcida, Zé Tota avistou um imenso complexo de edifícios iluminados, com estruturas tão modernas que pareciam saídas de um futuro distante. Tudo era brilhante, geométrico e impecavelmente simétrico. A visão era tão impressionante que, por um momento, ele esqueceu do medo e apenas contemplou aquele cenário surreal. Após alguns instantes, o veículo pousou suavemente em uma plataforma metálica que se estendia até um enorme prédio branco e reluzente. Ao contrário de qualquer construção que já tivesse visto, o edifício não possuía janelas aparentes, e sua estrutura parecia feita de um material desconhecido, completamente liso e brilhante. Zé Tota sentiu um frio na espinha ao perceber que estava prestes a entrar naquele lugar. A porta do veículo se abriu sem emitir som algum, e os seres se levantaram, indicando que ele deveria segui-los. Seu coração disparou. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se estivesse pisando em solo proibido. Seu instinto dizia para correr, mas algo em sua mente o mantinha obediente, como se estivesse sob um efeito hipnótico. Conforme se aproximavam do imenso portão metálico do prédio, um dos seres retirou um pequeno dispositivo semelhante a um controle remoto. Com um simples toque, o portão se abriu automaticamente, revelando um corredor iluminado por uma luz suave e azulada. Zé Tota nunca havia visto nada parecido e, por mais assustado que estivesse, não conseguia desviar o olhar daquela tecnologia tão avançada. Sem outra escolha, ele seguiu os seres pelo corredor desconhecido, tentando entender o que o aguardava naquele misterioso edifício. O que havia ali dentro? Por que o haviam levado até aquele lugar? Ele descobriria em breve, mas a resposta não seria nada do que poderia imaginar. Ao atravessar o portão metálico, Zé Tota sentiu o ar mudar. O interior do prédio era diferente de tudo que já havia visto. O corredor pelo qual caminhava não possuía quinas ou emendas, e as paredes pareciam emitir uma luz própria, iluminando o ambiente sem lâmpadas visíveis. O chão era incrivelmente liso, refletindo levemente sua própria imagem. Cada passo que dava ecoava levemente, mas não havia vento, nem cheiro de nada. O silêncio ali dentro era absoluto, e aquilo o deixava ainda mais nervoso. Ele olhava para os seres à sua frente e tentava entender para onde estavam o levando. Logo, chegaram a uma sala espaçosa, com uma tonalidade esverdeada e um grande tapete no centro. O que chamou a atenção de Zé Tota, no entanto, foi o grupo de mulheres sentadas no sofá à sua frente. Elas eram diferentes de qualquer pessoa que já havia visto. Todas tinham cabelos longos e negros,
pele extremamente lisa, e pareciam quase idênticas entre si. O mais estranho era que elas não demonstravam espanto com a presença dele. Pelo contrário, riam e cochichavam entre si, como se ele fosse um simples visitante. Aquela visão perturbou Zé Tota mais do que qualquer outra coisa até então. Ele tentou se afastar instintivamente, mas um dos seres segurou seu braço com firmeza, indicando que ele deveria permanecer ali. Ele sentia sua pele arrepiar ao máximo, e uma sensação de desconforto tomou conta de seu peito. Nenhuma daquelas mulheres parecia prestar real atenção nele, e aquilo o confundia ainda mais. Eram humanas? Eram como aqueles seres que o trouxeram ali? Seus olhos buscaram respostas em qualquer detalhe, mas nada fazia sentido. Por um instante, sentiu que poderia perguntar algo. Respirou fundo e abriu a boca para falar. Mas uma das mulheres, sem sequer virar a cabeça, respondeu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Sua voz era calma, mas carregava uma estranheza inexplicável. Ele teve a impressão de que ela sabia exatamente o que ele estava pensando. Isso o fez recuar ligeiramente, pois naquele momento percebeu que talvez aquelas entidades fossem capazes de se comunicar diretamente com sua mente. A conversa entre as mulheres continuou, e ele pôde captar algumas palavras, mas nada que fizesse sentido para ele. Eram sílabas soltas, frases curtas que pareciam trocadas com naturalidade entre elas, mas que soavam completamente alienígenas para seus ouvidos. O tempo ali parecia correr diferente. Ele não sabia se havia se passado minutos ou horas desde que chegara. Tudo era confuso, e o medo começava a dar lugar a um misto de fascínio e cansaço. Foi então que, de repente, um dos seres que o trouxe se dirigiu às mulheres e disse algo em tom sério. O ambiente ficou em silêncio por alguns segundos, e então uma delas finalmente olhou diretamente para Zé Tota. Seu olhar não era ameaçador, mas havia um ar de avaliação, como se ele fosse um objeto sendo inspecionado. Ela sorriu levemente, trocou um olhar com o ser que falara e, por fim, declarou em um tom que não deixava dúvidas. Perdemos a viagem. Ele é pequeno demais. Zé Tota sentiu um arrepio profundo ao ouvir aquilo. Pequeno demais para quê? O que estavam planejando? Ele não teve tempo de processar a informação, pois no mesmo instante, os seres ao seu redor se moveram rapidamente e o pegaram novamente pelos braços. Ele tentou resistir, tentou perguntar o que aquilo significava, mas não obteve resposta. Era como se ele tivesse se tornado irrelevante, como se sua presença ali já não tivesse mais propósito algum. Antes que percebesse, já estava sendo conduzido para fora da sala, passando novamente pelo corredor brilhante e silencioso. O medo voltava com força e seu coração disparava a cada passo. Ele ainda tentava entender o que acontecia, mas uma única certeza crescia em sua mente. Seja lá qual fosse o motivo de sua captura, ele não servia para aquilo. E isso, de alguma forma, parecia um alívio e um terror ao mesmo tempo. O retorno à nave foi rápido. Os seres não demonstravam mais qualquer interesse nele, apenas seguiam um protocolo que parecia automático. Assim que ele pisou novamente no veículo, a porta se fechou e ele sentiu a mesma sensação de velocidade absurda. Tudo aconteceu tão depressa que ele sequer teve tempo de tentar entender o que estava se passando. A nave se deslocava como antes, sem ruídos ou solavancos, e em poucos instantes ele começou a reconhecer a paisagem lá embaixo. De repente, o brilho intenso voltou a tomar conta de sua visão, e antes que pudesse reagir, Zé Tota sentiu seu corpo sendo impulsionado para fora da nave. Não houve queda, não houve impacto. Era como se ele simplesmente fosse depositado de volta ao solo, sem esforço algum. Ele cambaleou, sentindo suas pernas bambas, e caiu de joelhos na estrada de terra. Ao levantar a cabeça, reconheceu imediatamente o local onde havia sido capturado. Ele estava exatamente no mesmo ponto onde tudo começara. Seus olhos correram ao redor e foi quando avistou seu jumento. O animal estava a alguns metros dali, próximo a um curral. Ele parecia calmo, como se tivesse ficado ali todo aquele tempo sem sair do lugar.
Mas o que realmente assustou Zé Tota foi o relógio. Quando olhou para o céu, percebeu que já não era mais noite. O tempo havia passado de uma forma inexplicável. Ele havia sido levado por volta das 7 da noite, e agora o céu já começava a clarear. Passavam das 4 da manhã. A confusão tomava conta de sua mente. Como aquilo era possível? Ele não sentia como se tivesse passado tanto tempo fora. Para ele, tudo aconteceu em questão de minutos. E, no entanto, quase 9 horas haviam se passado. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, e com passos vacilantes, montou em seu jumento novamente, sentindo o peso do que acabara de viver. Quando chegou em casa, encontrou sua esposa completamente desesperada. Ela havia saído para procurá-lo durante a noite, perguntado aos vizinhos, tentado imaginar qualquer explicação lógica para seu desaparecimento repentino. Mas ninguém tinha visto nada. Nenhum barulho, nenhuma movimentação estranha. Era como se ele simplesmente tivesse sumido da face da terra. Aos poucos, a história começou a se espalhar. Alguns o acusaram de mentiroso, dizendo que ele havia inventado tudo aquilo. Outros acreditaram em cada palavra. Pesquisadores do fenômeno ufológico começaram a se interessar por seu caso e foram entrevistá-lo. Mas Zé Tota nunca mudou seu relato. Sempre contou exatamente a mesma história, sem exageros, sem invenções. Ele não queria fama, nem dinheiro. Apenas queria entender o que havia acontecido com ele naquela noite. E assim ficou registrado um dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira. Um homem simples do interior da Paraíba, levado por seres estranhos para um lugar desconhecido e devolvido horas depois, sem explicação plausível. Até hoje, seu relato é estudado por pesquisadores, e para aqueles que ainda duvidam, basta pesquisar e encontrar os registros dessa história. O que realmente aconteceu naquela noite? A resposta pode nunca ser totalmente esclarecida, mas o que Zé Tota viveu continua sendo um mistério que desafia a lógica e a compreensão humana.